Olá! Boa tarde para todos que estão aí. Você que está vendo esse programa, boa noite. Se for de manhã, bom dia. Bem-vindo ao podcast da ExpoCast. E hoje, mais uma vez, o nosso convidado, não vou nem fazer muito suspense, é convidado mesmo. É um homem de grandes cases de sucesso. Um homem trabalhador, um homem que fez história na sua profissão, nas suas profissões. É um homem que é admirável. Eu diria que já deve ter, vamos dizer assim, uma escala da fama de tantos títulos memoráveis que ele guarda em sua carreira. E hoje eu quero pedir aqui o meu paizão, Zé Guilherme Chuan, para que ele possa falar um pouco dessa pessoa que vai falar conosco hoje. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para aqueles que nos dão o prazer da sua audiência. Expocast, cuja proposta é trazer sempre personalidades, tanto no nosso mundo, principalmente turístico, cultural, sociedade e o mundo dos negócios também. E essa criatura, eu confesso a vocês que eu não conheço há muito tempo. De nome, então, nem se fala. Mas hoje eu tenho o prazer de dizer que é o meu grande amigo já. Uma personalidade no mundo dos negócios, da medicina, do turismo também e da gastronomia. Ele conseguiu tirar dentro de um pedaço de terra uma das maiores vinícolas que nós temos, não apenas no estado de Goiás, mas nesse nosso país continente. Eu E diria que ele é um artista no mundo das uvas, não é mesmo, Zé Guilherme? também. E ele vai contar uma história sumamente interessante. Doutor Sebastião Ferro, que é, além de tudo, um grande médico, que foi proprietário de um dos hospitais mais badalados pela responsabilidade que teve durante todos esses anos do Hospital Jardim América. E hoje é proprietário de uma vinícola que vai fazer história, já Já está está fazendo, fazendo. mas vai fazer história no país, dada a sua índole vitoriosa, que é essa criaturinha que a gente pode saudar e dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, doutor Sebastião Ferro. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os participantes desse programa. A gente fica muito lisonjeado mesmo de estar participando com vocês nesse um programa dessa natureza, uma coisa que realmente engrandece o nosso estado, engrandece principalmente a nossa cidade Paraúna, aí o nosso estado e quiçá o nosso Brasil. E queremos mais até ser reconhecidos no mundo do vinho, porque realmente a gente está muito encantado e muito feliz mesmo de estar nessa atividade depois de ter exercido a profissão de médico por mais de 50 anos e agora 8.000 partos, né? é por aí. Muita gente vindo ao mundo, né? Pelas mãos desse. Muitos goianinhos, hoje já goianos Já criados, pais, né? Já são pais. criados e que realmente passaram por essas mãos e a gente fica muito Eu devo feliz. conhecer pelo menos uns 20, viu, doutor Sebastião? Que Não, nasceram pelas suas não tem. mãos Isso é abençoadas. fácil. Só que você possa Não, é que eu lembrar agora. Agora, desse seu sonho de ser proprietário de uma vinícola veio desde quando? Olha, desde criança sempre eu gostei muito de uva. Uva é uma fruta rara no nosso meio, mas existia aqueles parreirais de quintal. Na minha casa mesmo, meu pai cuidava de uma parreira que eu, como criança, já, já tinha muito interesse por aquilo. Eu tinha muitos tios que tinham também parreiras em casa, então era
uva sempre foi o meu encanto mesmo na área das uvas. É uma uva que a gente mais gostava, embora fosse muito rara no nosso meio. E depois que a gente cresceu, a gente veio para Goiânia para estudar e a gente aprendeu que no mês de novembro, mês de dezembro, era o mês de chegar as uvas que vinham de fora. Vinha a uva de São Paulo, que eram as uvas de Jundiaí, que eram as mais famosas naquela época. E a gente costumava dizer, a uva do Natal, porque na época do Natal tinha muita uva. E a Sempre gente, tem, né, doutor sempre Sebastião? tem, a gente gostava muito. Então era uma fruta rara, mas tinha as épocas certas que a gente sabia que a gente contava com uva. Tinha época que ela ficava mais barata, ficava mais cara, mas a gente sempre gostava de degustar uma uva. E no meu tempo de rapaz, de namoro, eu saía com a namorada para jantar, eu não pedia uma cerveja, eu pedia era um vinho. Ah, que lindo! Eu pedia era um vinho. Eu lembro que tinha o Chateau do Valier, não sei se Eu você já, lembra. aham, demais. Tinha também o Trapiche, que era um vinho que já existia. Então a gente saboreava um vinho desse, mesmo sem saber muita coisa, mas a gente já gostava. E depois eu fui ser profissional da área médica, trabalhando, mas sempre pensava nisso. Mas no ano de 2002, 2003, eu tive a oportunidade de conhecer o senhor lá do Rio Grande do Sul, de Flores da Cunha, o senhor Alberto Muraro, que estava em Santa Helena com esse propósito de plantar uva, de cultivar uva. Mas ele estava fazendo um evento, eu fui convidado, eu não perdi tempo mesmo. Fui conhecer isso e cheguei lá, entramos em conversações, eu, o genro dele, ele próprio. E ele estava plantando uva para fazer uma vinícola em Santa Helena de Goiás e que queria desenvolver o processo aqui no nosso meio. E eu achei aquilo muito interessante, conversei muito com ele e eles me convidaram para participar daquele projeto, a gente plantando uva para que eles elaborassem os seus vinhos, seu suco integral, e a gente participou desse projeto. A gente plantou de início 3 hectares de uva, da uva Isabel, desenvolveu muito bem e a gente teve uma Isso em parceria. Santa Helena. A vinícola dele era em Santa Helena, que a gente foi, que houve a participação de governo, na época, o Alcides, doutor Alcides era o governador, na inauguração dessa vinícola, a gente participou, o senador Marconi também participou desse evento, e nós e tivemos essa parceria. Uns tantos anos a gente fornecendo uva para ele, uva de muita qualidade. A gente começou a conhecer mesmo o que era o cultivo da uva e vendo a qualidade desse produto. E depois a nossa parceria não deu mais certo, porque ele também adoeceu e acabou falecendo e tal. Eu fiquei com a uva, não tinha para onde levar, e a gente falou: o que a gente vai fazer? O mercado não consumia todos os produtos. Aí eu falei: e a gente pensar numa vinícola, por que não? E saí daqui e fui estudar isso. Fui para o Rio Grande do Sul, na região lá no Vale dos Vinhedos, em Caxias do Sul, Bento Gonçalves. Outras cidades lá e a gente conheceu muita gente. Começamos uma parceria com o pessoal da Vinícola Aliança, que é de Caxias do Sul, que é uma cooperativa. A gente teve gente de lá, nós já trouxemos gente, o enólogo já veio de lá e nós fizemos uma parceria aí. Doutor Sebastião, só uma pergunta. O que o enólogo faz? Toda vez eu quero perguntar isso para o senhor. O enólogo tem um trabalho muito importante, né, porque ele entende, o enólogo bem formado, igual é o nosso, eu posso afirmar isso. Ele entende muito da área mesmo, ele sabe todas as propriedades. Ele faz o quê? A prova do vinho? Ele faz. Desde a plantação até a fermentação, os produtos de uma vinícola. O que é a elaboração? Na área do vinho é a fermentação. A fermentação ele acompanha. No área do suco
é a pasteurização. Hum. Então, os vinhos são ele é produto de uma fermentação. O suco é produto de uma pasteurização. Então, isso ele entende Nossa, que muito interessante, bem. né? É um professor na área, não tem dúvida. Mas aí dá continuidade à sua história, porque se interromper a minha fiota, eu vou te contar. É, porque às vezes é a dúvida de alguém que está nos assistindo Pois também. é, mas depois deixa para o final para ele poder falar, tá? Mas aí a gente foi para o sul, fez essa parceria, veio e montamos em Paraúna a vinícola. Mas o que era o nosso propósito? Aproveitar a uva que nós já tínhamos, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe o que eu cheguei a fazer com o produto que nós não tínhamos consumo? Tratar de vaca leiteira com Como é que é? uva. Tratar de vaca leiteira com uva. Alimentava elas com. Botava no coxo, na cocheira. E Mas elas- o resto da uva ou com a uva? Não, A uva inteira, nós né? não tinha para onde levar a uva. Meu Nós não Deus. tinha. Ah, que... Às vezes vendia um pouco, mas não consumia. Não perdia, né? Não, Mas eu perdia. queria ser uma vaca leiteira dessa também. Queria, né? Tem bastante mas uva. interessante é que o que aconteceu? A gente tratava dessas uvas, botava a uva no coxo, derramava lá mesmo. E elas comiam tudo, sabe? Mas a grande surpresa que eu tive é que quando a gente ia ordenhar essas vacas, em vez de fazer o leite, saía o leite, saía jaravinho, né? E eu acreditando. Ah, não. Saiu o vinho já, né? Brincadeira. Mas Vinho tinto. aí o senhor foi começando a tomar o verdadeiro gosto por uma vinícola. Aí foi, a gente tinha que trabalhar, né? E tinha que estudar muito, porque não era brincadeira. Aí vieram as críticas. Aí eu fui chamado de louco muitas vezes. Falei, Sebastião, Mas tá é sempre ficando assim. louco. Mas isso já em Paraúna. Já a vinícola nossa foi em Paraúna, porque o plantio da parceria que eu havia feito com o seu Alberto Era Murado, lá em Santa Helena. ele era lá, mas a minha plantação de uva em Paraúna. Era Paraúna. Porque lá é perto, né? Não tem assim, não dá nem 100 quilômetros, então ele pegava a uva lá, levava nas caixas, tudo para ele. Aí quando acabou a nossa parceria, vamos fazer uma vinícola, mas a plantação está em Paraúna, então vai ser em Paraúna. E eu sou um paraunense apaixonado, né? Já foi prefeito de lá. Já foi prefeito, tinha sido. Foi na época que eu E era essas prefeito que a uvas- gente começou. E essas uvas eram brasileiras. Vocês trouxeram do sul. Pera, aí é que vai ser o pulo do gato. O pulo do gato. É. Então, isso aí precisa entender um pouquinho de uva já, né? Então, nós temos as uvas brasileiras, ou as uvas nem brasileiras, as uvas americanas. Talvez a América do Norte seja mais importante na evolução, no crescimento, na produção dessas uvas americanas. Mas nós temos um fator, Zé, que é muito importante na nossa vida da agricultura. Existe uma tal de Embrapa que é fantástica. Essa empresa a gente tem que tirar o chapéu de qualquer área. Genuinamente brasileira, né? É divinamente brasileira, é criada por, nem não sei na época de governo, foi na época da Revolução que ela foi, que eles chamam de Revolução, né? Foi criada, foi nessa época, e é uma empresa fantástica em todas as áreas. Área da soja, do arroz, do milho, do feijão, da uva nem se fala. Existe até uma Embrapa chamada Uva e Vinho, que ela trabalha Não sabia. especificamente com a uva e tal. E desenvolve tantas variedades nesse país que que está disseminada no Nordeste, lá em Pernambuco, em Petrolina, no Sul, lá em Bento Gonçalves, em todo o Rio Grande do Sul, e que ela denomina essas uvas das BRS. Então, são uvas brasileiras, desenvolvidas pela Embrapa. E tem uvas fantásticas desenvolvidas pela Embrapa. Você já deve ter visto falar e já deve ter degustado ela, comido a uva mesmo, que é a Vitória. Nossa, A até hoje. A Vitória é uma uva fantástica mesmo, aquela passa que a vinícola Ai, que desenvolve delícia. é dessa uva. Então, é uma coisa que a gente é admirador mesmo, e o trabalho que essa Embrapa faz, a gente trabalha junto com a Embrapa, desenvolve uma variedade de uva que nós vamos fazer a primeira colheita esse ano, que é uma uva de Paraúna, porque ela
ela não deu certo no Rio Grande do Sul, não deu certo lá no Nordeste, e em Veio Paraúna dar ela certo aqui do nosso está Cerrado. dando no Cerrado, ela está dando muito Que bem. maravilha. Então nós vamos ter essa uva aqui no estado de Goiás, que é específica como uva autóctone nossa. Não. Mas o senhor contou uma história também, quando eu digo o pulo do gato, foi quando o senhor foi para Portugal, né? Não, mas aí já vem depois. Ah, é depois ainda? Ó, viu? Ah, Viu que ele também passa na frente? Mas não, é ah, porque eu porque pensei que ele aí tava... nós Você pode, paizão. desenvolvemos as uvas americanas junto com a Embrapa e fazendo, elaborando vinho de mesa, que é o vinho comum, é o vinho, vamos ver, que todo mundo toma, porque ele é barato, é um de baixo custo, então todo mundo. E o suco integral da uva, que é um fenômeno também, é uma coisa fabulosa também. Então esse era o nosso propósito, porque nós nunca pensamos em falar em uva fina, em vitiviníferas aqui. Aqui no Brasil são as vitilabruscas, então são as uvas comuns, uva que tem seu cheiro próprio, que tem o seu cheiro de raposa, como diz, o cheiro forçado. Então são as uvas Lambrusco. americanas, labruscas. E eu sempre pensava, gente, mas a gente precisa testar a vitiviníferas, que são as uvas europeias, as uvas asiáticas, as uvas da Europa, de modo, principalmente da França, que se reveste de um paletó todo especial com relação às uvas, porque toda uva é francesa. E a história não é bem assim. As uvas elas tiveram origem, seu desenvolvimento há milênios, há 8.000 anos antes de Cristo. Isto, quando surgiu os primeiros vinhos na região lá, hoje da Arábia, hoje é da quais os países hoje que estão lá, que era da Mesopotâmia antiga, né? Então, hoje estão nesse país, foi onde surgiu os vinhos verdadeiros mesmo, lá da Geórgia, lá vizinho da Rússia Nossa, e mas tal. falar de vinho é história pura, né? Então, e essas uvas migraram para a região, para a Europa ocidental e lá desenvolver na França e Itália e outros países vizinhos ali. Então essa história é muito complexa, de muita lenda mesmo, mas o fato é que eu tinha muita vontade de cultivar essas uvas, as vitivinícolas famosas, dos vinhos famosos, do vinho Brunello, do vinho e por aí vai, né? Vinhos e mais vinhos mesmo, muito importante lá da Europa como um todo, da França, Itália, Espanha, Portugal e tudo. E eu tive a oportunidade de fazer uma viagem a convite, participar de a viagem de trabalho em Portugal, na cidade de Santarém. E lá a gente foi convidado e me titular lá de representante da uva e do vinho de Goiás. Olha. Que heresia é essa? Um caboclo desse aqui, como é que vai representar, falar no mundo do vinho, falar sobre vinho aqui das Américas, vinho do Brasil, Do Cerrado. do Cerrado. Cerrado mesmo. Isso né? já lá. Prestem atenção Então, agora quando eu digo que é o pulo do gato. né? Aí a gente foi para Portugal, mas eu não perdi a oportunidade, como eles me intitularam de representante do vinho. Falei, o que eu vou falar? Vou ter uma oportunidade de falar alguma coisa lá. Então fiz um documentário bem completo mesmo. Fiz filmagem daquilo que a gente fazia, dos nossos vinhedos, da nossa indústria, que era pequena, mas não perdi a oportunidade de levar umas garrafinhas do suco integral. Que o vinho não podia. E vinho de mesa para eles lá nem existe, eles não consideram como vinho. Interessante é que o europeu não acha Eles nem o vinho, consomem, né? nem existe Não em existe. Portugal. Em Portugal não, na Europa como Mas um o todo. suco integral tá. Mas o suco integral também eles não fazem, porque eles não têm a uva lá do suco integral. Eles têm uva vitiviníferas, as uvas dos vinhos finos. E eu cheguei lá, queria saber qualquer coisa, e nós fizemos uma sala lá de umas 20 pessoas, e eu projetei lá aquilo que a gente fazia aqui, falei o que a gente fazia e apresentei,
tá aqui um dos nossos produtos que a gente faz lá. E eles degustaram e acharam muito interessante, gostaram muito do suco integral, que eles não conheciam, não é coisa comum entre eles lá. E depois disso eu fiquei muito importante no meio desse grupo, né? Ah, Sebastião, então me convite, me leva para cá, me leva para lá, vamos almoçar, vamos tomar um vinho, vamos experimentar. Fomos lá na Cartucha, que é uma das vinícolas mais famosas de Portugal. Que chique. A gente foi lá e toma vinho e tal. E já nos dias de terminar o evento, que a gente estava indo embora, chega no hotel lá o senhor José. Queria me convidar para ir almoçar com ele na vinícola dele, na Quinta da Badula, que ficava a 40 quilômetros de, Lisboa. não, de a cidade que nós estávamos lá, que é a, Ah, sim. Lá. é a outra cidade lá. Fui com eles, me pegaram, foram no hotel, me pegaram, ele, o filho dele, e nós fomos lá. Chegamos lá, uma vinícola pequena, mas muito moderna, muito arrumadinha e tal. Muito vinho, vinho da Touriga Nacional, do Syrah, da Castelão e outras uvas que ele tinha lá. Prepararam um almoço, um peixe muito bem arrumado lá, a esposa dele, era uma vinícola de família mesmo. A gente tomou, bebericou muito e tal, e eu já tinha tido muita informação sobre a uva Touriga Nacional. Touriga Nacional é uma uva tinta, vitiviníferas, que é a rainha, considerada a uva rainha de Portugal. Aí eu fiquei muito interessado naquela, né? Principalmente na Touriga Nacional. Aí eu cheguei e falei, depois a gente tinha bebido eu estava até alegre, Já tá feliz. estava feliz, já tinha almoçado, depois nós batemos. Falei, senhor José, o senhor tem coragem de me dar umas borbulhas dessas? Borbulha é a rama da rã, para eu levar para o Brasil. O que o senhor quer com isso? Falei, eu quero levar isso lá para o Brasil Central, lá para o coração do Brasil, e quero tentar cultivar essas uvas lá. Todo mundo fala que é impossível, mas eu quero tentar. Ele falou, eu dou quanto você quiser, agora Se vai pegar é outra história, né? você pode ter problema na alfândega. na alfândega e tal. Falei, não, na alfândega a gente tem o nosso coordenador é do Ministério da Agricultura, eu já tinha conversado isso com ele. Falei, olha, eu quero ver se eu dou conta de levar umas mudas, pelo menos da Touriga Nacional. Não, falou assim eu arrumo. E me arrumou uns 3 molhos, aquele pacote mesmo, daquelas ramas. Da Touriga Nacional, da Syrah, que ele tinha, e da Castelão, outra uva importante que ele tinha lá. E a gente arrumou aquilo, levou para o hotel, embalou aquilo muito bem embalado, botou toalha molhada para ela não ressecar e tal, botou num saco plástico e botou no fundo da mala. E o outro dia nós já viemos embora e mesmo, Touriga Nacional, Syrah e Castelão. E a gente, cheguei no hotel, falei com o Paulo, que era o nosso coordenador, falou, não, eu arrumo o documento, eu tenho autorização para isso e tal. E arrumou o documento lá, não sei, fez uns telefonemas lá e tal, e arrumou. E veio embora. Chega no alfândega no Rio de Janeiro, não teve nada, ninguém, não. Chegou aqui, eu falei, agora tem que dar um jeito de fazer enxertia, né? Corri para a fazenda, cheguei no sábado de madrugada, domingo mesmo eu fui para a fazenda, chegamos lá, chamei meus companheiros lá, fizemos a enxertia numa época de muita chuva, que não é muito bom nada, mas fizemos. Mas é interessante. A coisa quando é para dar certo, Deus põe a mão mesmo. Põe a mão. E eu sei que nós fizemos 108 enxertias desse material que nós trouxemos. Desses 108, pegaram 104 enxertias, coisa que não é comum Deus pôs a mão. em outras enxertias, nenhuma. O normal que dá é de 70, 75, quando dá muito bom, dá 80%. Agora esse foi quase 100%.
Aí a gente cuidando muito muito carinho com esse material, com essas plantas, cuidando, às vezes fazendo algum combate contra fungos, que é o bichinho que mais ataca As a uvas. videira. E fizemos, isso foi de novembro para dezembro de 2013. 2014 nós cuidando dessas plantas. No final de 2014 nós já demos conta de tirar outros material daquelas plantas mesmo para fazer enxertias outras. E fomos 2014, 2015, 2016 nós já tinha 1.000 plantas. Aí, fizemos em março de 2016, fizemos a primeira poda de produção. Cuidamos bem, mas que veio uns frutos que você precisa imaginar. Espetacular. A Touriga Nacional foi muito bacana mesmo, a Sirrá muito bem, a Castelão tudo. Quando foi do mês de agosto, uva madurinha sem problema nenhum, sem nenhum estrago, nenhuma praga, nada. Produzir, né, agora? Colhemos dos 1.300 quilos. Eu cheguei e falei, ó, o nosso enólogo, que é o Valdir, ele era um que não incentivava a gente a fazer jejum, achava que não dava, não. Falei, você falou que precisava ser uva de qualidade, então tá aí. Agora eu quero o vinho. O vinho você tem a obrigação agora de fazer Qualidade, né? de qualidade. Ele fez com muita dedicação, tudo muito bem elaborado mesmo. E quando saiu o produto, foi de cair de costa todo mundo. Porque Que ano é isso? 2016. Não, que saiu a primeira leva foi em 2016. 2016. Nós elaboramos esse vinho. Mas já o vinho fino, né? Aí, Ele Aí já já estava foi na vinho fase fino, do né? fino. Touriga Nacional, uvas vindas da Europa, Só pode ter. vitiviníferas e vinho fino. Então, nasceu aí no Centro-Oeste a grande possibilidade da elaboração de vinhos de muita qualidade. E foi o que a gente continuou trabalhando, fez o primeiro vinho. Nós fizemos um dia, o Marconi, governador. Eu sou muito amigo do Marconi, toda a vida e tal. Aí ele foi lá em Paraúna, num evento, já em 2016. Aí eu falei para ele, governador, eu vou lançar um vinho novo aí, um vinho fino, vitiviníferas, que ele gosta muito de vinho também, entende bem disso. Eu queria convidar o senhor para participar disso. Nós estamos marcados lá para o Cássio. Nós vamos fazer esse lançamento lá. Aí ele me falou, não, você não vai fazer esse lançamento lá, não. Você vai fazer isso lá no Palácio. Mais chique ainda. Você Nossa. falou, você faz as despesas, tudo lá, mas eu ofereço lá o salão do Palácio, você vai, porque isso é um evento muito importante para Goiás, tal. Faz parte de governo. E tudo, como é importante para o Estado. Aí nós fizemos o lançamento lá no mês de novembro do mês de 2016. Foi também um sucesso, muita gente participou e aconteceu. E começou com isso aí. Vinho Muralha, o Muralha, o nome, eu já falei para vocês, em função das coisas de Paraúna, que Paraúna é um município, eu já falei, muito rico na agricultura e na indústria mesmo, com a indústria da cana, a indústria de frango, né? Já tem uma participação muito efetiva no estado já, mas também a agricultura é muito desenvolvida em Paraúna, é um município muito rico. Mas tem a área do turismo que são formações naturais que Deus criou. E lá são cachoeiras, serras e mais serras, formações rochosas e tudo. Ela é lindo, né? Né? E Muralha é uma dessas formações que está lá, que é um enigma, ninguém sabe, mas é uma muralha de pedra mesmo, que está lá implantada, muitos quilômetros de muralha, que ninguém sabe quem fez,
mas foi por mão de alguém, de uma civilização antiga, uma coisa assim. Estava aí, então, homenageando Paraúna, eu sempre procuro dar nome aos nossos produtos, às belezas naturais de Paraúna. Então, é o vinho muralha, é o cálice de Cálice de pedra. pedra, E por que agora, o nome Serra das Galés? é homenagem também a Paraúna, porque Tudo dele tem é uma homenagem. serra lá que tem esse nome, Nome Serra das Serra Galés. das Galés. Entendi. Serra das Galés, que tem essas formações rochosas. Nós vamos lançar agora o vinho Tartaruga, que é um vinho também que é uma formação rochosa lá de Paraúna. Vai lançar quando? Está prontinho. Amanhã eu vou pegar o rótulo, vou lançar agora esses dias. Já vai começar a rotular, já está engarrafado, tudo. Então nasceu. E daí nós começamos a desenvolver, a plantar outras uvas, cultivar outras uvas vitiviníferas. Então hoje lá nós já temos Cabernet Sauvignon, Malbec, Tempranillo, a Syrah, Touriga Nacional, Marcelin, a Riesling, que é uma uva de vinho branco. Lançamos um vinho branco que ficou espetacular também, muito bom. E a gente não sabe onde a gente vai parar, né? Enquanto O céu é o limite. Agora eu lhe pergunto, até 2019 foi um sucesso total. Veio a pandemia, e aí? nós não paramos. Não sentiu Nós- nenhum decréscimo em Eu acho termos até de que o venda? pessoal bebeu mais. Não mudou. Nada. Eu acho que com a pandemia o povo aprendeu a beber mais vinho. Até o consumo casa, de vinho quietinho. cresceu porque o pessoal ficou mais quieto É. e tal. Cresceu a venda de vinho. Agora Cresceu. cresceu. Que beleza. Agora, outro dia eu estava lendo que teve um decréscimo agora, porque o povo abriu mais, já está mais solto e tal, então diminuiu um pouco. Mas a tendência no Brasil é que o crescimento do consumo de vinho venha a crescer de verdade mesmo. Porque o vinho, eu costumo dizer para você, e vou dizer para vocês, o vinho não é bebida como ele é taxado aqui no Brasil, não. E alimento. Na Europa, o vinho é alimento, é rotulado como alimento. E se a gente for fazer realmente análise da composição do vinho, o álcool é muito pouco significativo dentro da composição geral do vinho. Tem substâncias muito mais importantes, muito mais nutritivas e protetoras do nosso organismo do que o álcool. E o álcool contido no vinho também, ele é muito importante na nossa vida, como consumo natural. O álcool é importante, desde que não seja exagerado. Quer dizer, eu falo, beber isso para embriagar, aí é alcoolismo, não é. Agora, Não é prazer, né? Não é para agora saborear vinho. Você, numa mesa de amigos, saborear um vinho, degustar um bom vinho, uma boa comida, aí vale a pena viver. Agora, beber para falar, eu quero embriagar, não tem nada a ver com o consumo de vinho. Então, o brasileiro acho que está aprendendo a tomar vinho. Eu acho que a nossa região vai desenvolver muito. O entorno de Brasília já tem muita plantação de vinho, está surgindo novas vinícolas e nós vamos ter o nosso espaço, com Mas em certeza. Paraúna é única e exclusivamente Serra de Galés ou não? Não, lá tem um outro plantador, um plantador de uva, que a gente ajudou. É uma comunidade lá, mas eles só plantam uva labrusca, as uvas brasileiras. Ele não tem uvas finas, não. Então, o desenvolvimento, tá certo, é verdade que a labrusca elas são uvas importantes, mas o desenvolvimento que vai chegar na região é o desenvolvimento de vitiviníferas. Isso é que vai dar o destaque na produção de vinho, na produção de uvas aqui na nossa região. E também as uvas de mesa, que tem muita importância, porque quem não gosta de saborear uma uva... É uma boa uva, né? No dia a dia. Então, Eu, particularmente, adoro. Lá em casa só então é fica muito sem. interessante. E tem muitas uvas de mesa que estão sendo desenvolvidas aqui na região, que é destaque também. Então, esse
é o assunto geral da vitivinicultura aqui na nossa região, no nosso Brasil Central, que eu acho que vai chegar a hora de ter a sua oportunidade de expressão em todo o Brasil e que E está a no chegar mundo. até exportar, exatamente. Até aí que está. Eu sou neófito nisso. Nunca experimentei, não é só o vinho, nunca experimentei uma bebida alcoólica, nem um gole de cerveja. Muitos me param até para dizer, por que você parou? Eu nunca parei, Não porque eu nunca começou. experimentei. Nunca. Minha esposa, por exemplo, é aficionada de um Adoro bom uma vinho, cerveja, um bom né? vinho. Ela gosta de tudo, mas Sabe o hoje que é ela- bom na vida, né, Zé? Sua esposa. tudo bem. Eu fico na minha Coca-Cola zero, sabe? Pode ser o que for, tudo bem, mas daqui para frente, o que que espera o doutor Sebastião Ferro na Serra de Galés? Olha, na verdade, eu espero aquilo que a gente está se propondo a fazer e vem fazendo. Eu não sei quanto tempo vou viver mais. E muito mais do que muita essa gente, pode ter expectativa certeza. a gente não tem. Mas enquanto eu viver e tiver forças, eu realmente quero fazer tudo, estudar, pesquisar, investigar mesmo, de fazer os melhores produtos que a gente pode acontecer aqui. Se existir alguém que vai fazer bons produtos na área da vinicultura, você pode ter certeza. Sebastião Ferro vai trabalhar muito para isso e qualificar cada vez mais a, a vinificação aqui em Goiás, buscar produtos que realmente agradam o paladar das pessoas, que a pessoa possa dizer de boca cheia mesmo, o vinho de Paraúna, o vinho da vinícola Serra das Galés, aquilo que é feito com muito amor, com muito carinho, realmente tem a qualidade que merece. Isso nós vamos trabalhar Porque vale muito por aí. lembrar, Zé, também que ele está na área médica, esteve na área médica, na área de financeira, de instituição financeira, porque foi presidente de uma instituição financeira, é escritor e Bom, está mas abrindo. em sendo escritor, ele tem que fazer o que é, o que foi e o que será a vida dele. Sim. Porque é Agora, ele abriu mão, impressionante. não. Ele A sociedade deixou, goiana ele precisa. cumpriu o papel dele na medicina e na instituição financeira, bancária, e agora está dedicando quase que 100%, né, doutor Sebastião? praticamente. A vinícola, a uva. E para o doutor Sebastião, E isso é é um isso prazer. que eu acho que ele se propôs a fazer o melhor vinho e vai fazer. Porque, Não, mas eu não né, tenho, não tenho a pelas menor palavras dúvida. dele, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Eu Que a quero estar grande aqui para poder paixão, tomar que a uma. grande paixão que o senhor tem na vida são três, né? Uma que já foi e continua a ser, que é a medicina. Pra Segundo sempre, é a né? sua esposa. E terceiro, evidentemente, Ele diz que é a toda vinícola. mulher reclama muito, Entendeu? né? Vale ressaltar isso. Mas Mas a culpa foi a gente minha. aprendeu a tolerar, né? Mas A gente sabe o que acontece com isso? Quando a gente ouve assim, você não dá atenção àquilo que a gente fala, mas de reclamação eu não dou, porque a gente acostuma tanto com isso que as reclamações passam a não ser verdade. É verdade. Mas, doutor Sebastião, Agora, quando é uma reclamação de verdade, aí não, aí mas, fala doutor bem. Sebastião, eu tenho uma curiosidade. Como que surgiu medicina para banco? Não, para Não, vinho, né? tem- Não, vinho é uma paixão dele. E ele vai Não. levar, né? Mas Agora, banco. não, aí tudo tem a ver. É, né? Tudo tem o seu motivo. A É nossa uma cooperativa, né? é uma cooperativa. E eu, como médico, eu tive a oportunidade de ser presidente da Associação Médica do Estado de Goiás, fui membro da associação, diretor da Associação Brasileira Ginecologia. de Hospitais. Então, eu, dentro da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, a gente teve a oportunidade de criar uma cooperativa da área médica. Então, foi aí que nasceu. E a nossa cooperativa foi da área médica há muito tempo, mas depois ela adquiriu a admissão livre. Aí pode Abrangeu tudo, aí né? abrange tudo. Aí, Aí a né? gente está no meio, então a gente Ah, tá certo. não tem como Só fugir, acompanhou né? o fluxo, né? É. Então, Agora, como que pode, né?
Uma pessoa, eu sinceramente, eu da minha idade, eu já tô doida para aposentar e ir para uma Aí, roça. ó, eu me dá vontade até de dar uns tapas na. Quando Eu fala em acho quando que fala em aposentar e ir para a apoentadoria. roça, Eu ficar também só de não. boa. Pois Eu é. também sou igual a Não, vocês dois. Para não. mim O tem que trabalhar dia, até o o fim. E dia vocês que, inventando sarna para o coçar. dia que eu parar, eu morro. Não, e o dia que eu parar, eu morri. Eu morri. Exatamente. O dia que eu parar, eu tô lá à toa, ó, tomando um bom vinho da Serra das Galés. Mas pode fazer isso tudo E tendo trabalhar. uma atividade boa, Não, saudável. eu falo que é- isso, doutor Sebastião, mas eu sou uma pessoa que adoro o turismo, é o turismo Não. do meu sangue. E falo que o dia que eu largar o turismo, eu morro também. Eu Então, tem que estar aprendi, trabalhando. eu aprendi uma coisa com um grande cantor, poeta, uma criaturinha fantástica chamada Moacir Franco. Nós estávamos numa roda, eu, ele, Canarinho era vivo, e Luiz Vieira, é outro poeta. É, o poeta. Fantástico, fantástico. Aí na roda tinha uma outra pessoa, um amigo nosso, que eu esqueci, ele era lá de Belo Horizonte. Ele disse, eu não, eu já realizei todos os meus sonhos, por isso eu já parei. Aí o Moacir virou para ele e disse, meu filho, você realizou todos os seus sonhos, agora você pode morrer. É uma verdade. Gostei. Mas eu Se também você acho. parar, você morre, Morre, gente. é. Não, e a gente não ter ambição, não estou falando ambição, Ambição financeira, saudável, a gente entende. ambição da vida. É verdade. Ué, A ambição de porque fazer, né? qualquer atividade Contribuir. é viver. Qualquer atividade. Atividade é viver. Aí, então, eu deixar de viver, Jamais. Mas a melhor coisa e que tem é como procurar dizia o sarna meu para sogro, coçar. viver não é só respirar. Não, exatamente isso. A gente tem que parar só quando Deus fala. Parou. Agora, o senhor tem um planejamento de vida daqui para frente. É o crescimento, logicamente, da sua vinícola. Até onde vai esse planejamento hoje? Olha, a gente. Uma das coisas que eu não falei aqui sobre esse ciclo da uva, do plantio, o cultivo, o cuidado, a qualidade e chegar lá na vinícola. Isso aí é o meio ciclo do processo. E se esse ciclo não funcionar, não existe vinícola. Então, nesse planejamento, hoje, eu tenho de aperfeiçoar, melhorar cada dia o meu plantio de uva, o meu cultivo da uva, lá no mato, lá no cerrado, lá na terra, fazer com que ele realmente seja eficiente lá. E um vinhedo, um parreiral, a gente não forma ele da noite para o dia. Então lá a gente está sempre em formação. Eu estou aqui, passo tantos dias da semana, mas eu entro em contato com o meu pessoal lá que está cultivando nesse período de poda, Diariamente, de né? muita chuva, 3, 4, 10 vezes por dia. Nossa. Aqui eu estou elaborando receita de fungicidas para usar lá no parreiral, porque apareceu um fungo, apareceu uma mancha de milde aqui. Eu tenho que correr, conversar com o agrônomo, vamos ver, mandar. Hoje eu já mandei 3 receitas para lá para fazer o cuidado. Então, esse cuidado tem que ser muito efetivo e muito competente mesmo, porque senão a gente não tem uva de qualidade. Não tendo uva de qualidade, vai refletir lá na elaboração do vinho. Então, quando você fala em planejamento, é um planejamento do dia a dia que a gente tem para ter esse sonho de ter a qualidade que a gente espera e aonde a gente pode chegar. Nós já temos um vinho premiado, que já ganhou medalha, mas eu quero ter vários vinhos ganhando medalha por esse Brasil afora. Esse é o meu grande projeto, é a minha grande meta mesmo, é isso. Então, quando você fala qual que é meu programa, é isso, é fazer isso cada vez melhor
enquanto eu puder, enquanto eu tiver condições de orientar, de falar, de observar. Eu chego lá no Parreiral, já são 50 hectares de uva. Nossa Senhora. Eu chego cedo lá, ponho um chapéuzão, que o sol está quente, para não queimar, a gente branco queima tudo. É verdade. Põe um chapéuzão e ando 15 quilômetros por dia lá Nossa verificando Senhora. tudo. Invejável. Então não é brincadeira, não. Isso aqui a gente não está fazendo por brincadeira, por achar que vai dar certo, não. Nós queremos dar certo. E dar certo, mas é Vai com ter que trabalho, dar, né? é com efetividade mesmo, mostrando Dedicação, né? onde está e estudando, e sabendo, É. conhecendo todo dia leituras e mais leituras, como aconteceu isso no mundo, sobre as doenças que aconteceram na Europa, a filoxera que dizimou os parreirais europeus no ano de 1840, 1860, que tiveram que refazer tudo novamente. Então é coisa demais que a gente tem que buscar para tentar fazer cada vez melhor e realmente fazer as coisas acontecerem, né? Então é isso que é meu programa de vida. E os investimentos? Ora, os investimentos são altos, mas eu considero que os grandes investimentos a gente já fez até agora. Tonéis entra nesse Tonel, você ou sabe, não? o tonel entra porque você compra ele caro, mas isso ele agrega o valor do vinho. Ah, alguém falar assim, o muralha é caro. Uai, É o todo o muralha, o processo, né? muralha realmente não é para qualquer um que financeiramente que vai tomar o vinho muralha, que vai degustar o vinho muralha, tomar ou fazer isso. Por que ele é caro? Por que ele é caro? Uai, só o barril de carvalho adiciona, agrega ao seu valor de custo pelo menos R$ 35 por garrafa. Como é que ele pode ser um vinho barato? Não tem jeito E de ser. esses tonéis é o quê? Euro, dólar? Olha, hoje, o preço de um tonel de 225 litros, lá na Europa, lá na França, ele custa 7.000 euros. Agora, eu botar isso no navio, chegar É. aqui, Já vai lá para cima. impostos e mais isso, aí então ele vai lá em cima. Então, não tem jeito. Um vinho bem elaborado, de qualidade, não tem como ser barato. Não, não tem como. Quando fala, vinho argentino, vinho chileno chegou e no supermercado ele está aí a R$ 40, R$ 50, uva Cabernet Sauvignon, uva Malbec e tal. Gente, você pode ter certeza que esse vinho, a gente sabe como ele foi elaborado. Só de falar o preço, porque não tem condições de chegar, porque a gente está fazendo, sente, está trabalhando, vê o nosso custo lá, a mão de obra e tudo. O preço não tem jeito de ser menos. Agora, esse vinho que eu falei que nós vamos ver o tartaruga, que nós vamos lançar, vai ser um vinho mais barato. Mais barato porque ele não passa pelo... É o mesmo vinho muralha, com a mesma qualidade, mas ele não passa pelo barril de carvalho. Ele vai ser... Ele sai... É fermentado, vai para... Direto engarrafado. Ele vai para o tanque, fica um pouco de repouso, depois engarrafa e é envelhecido na garrafa, no ambiente todo apropriado para isso, que um vinho não pode ser envelhecido no calor, tem que ser no escuro, dormindo, que o vinho dorme. Ele dorme. Ele dorme. É minucioso, né, esse Ele tem trabalho. vida. E o essa vinho- o história de vinho- quanto mais velho, melhor? Depende do vinho. Tem vinho que é É? verdade, isso outro vinho não é. Tem o vinho jovem que assim não dá para envelhecer. Ele tem que ser consumido até 2, 3 anos. Agora, o vinho velho, o vinho de guarda, que é chamado, aí ele vai a 10 anos, 15 anos, tudo, e às vezes fica melhor mesmo. Mas se bem conservado, se bem Bem guardado. guardado. Garrafa de rolha, de cortiça mesmo. De preferência De deitado. preferência não, obrigatoriamente deitado, se possível. Dormindo.
girado, todo dia vai lá dar volta na garrafa, ou Ah, é? cada vez a semana. Tem isso Nossa, é tudo. muita Então é coisa. muita tecnologia É muito para a gente detalhe, né? elaborar, muito detalhe para fazer um Tem que vídeo de estudar qualidade. muito, viu? Porque o que eu já aprendi aqui hoje. Então é isso. Então essa é a minha pretensão, Zé. É muito? Não sei, depende da minha existência, do meu tempo de vida. Então vai longe para Mas a Não, é pretensão do senhor é formidável. A gente. Então, é isso o nosso sonho, é isso a nossa vontade, é por aí que a gente quer caminhar. Mas eu não sei quanto tempo nós ainda temos aqui, 10 minutinhos. Tem tempo ainda. mas eu Produção quero avisou. fazer 2 observações aqui ainda que eu não fiz. Primeiro, Zé, é para você. Eita. Você me desculpa a pergunta, não sei se é apropriado, mas quantos aninhos? Fiz 90 anos agora. Lindos 11 de 90, setembro. E 90 o senhor anos. estava lá na festa dele. Pois é, não, eu fui lá na festa. É, tá? Não, 90 foi anos. 90 anos, né? Com a cabeça de 20, lógico. É interessante. A pele. A pele. Cabeça de quem pensa, de quem age, de quem faz, Isso. ela não envelhece. Não envelhece. Não Tá certo. envelhece. É igual o senhor, tem uma cabeça de eu, 20. eu falo, minha cabeça não envelhece, porque eu estou sempre pensando coisa de jovem. Vocês dois são. É isso aí. Mas são Vocês dois exemplos. tiraram viu? essa São pele. É isso aí. exemplos. É, É uma grande verdade. então a gente. Mas eu queria te dar um conselho, Zé. Aí eu sou mais novo e estou dando conselho. Oh, coisa boa. É bom a gente ouvir conselho. Não deixa de começar a apreciar um pouquinho de vinho. Tomar um pouquinho de vinho, pelo menos um pouquinho. Vinho. Um vinho bom, aquilo, na hora do almoço, na hora do jantar. Cálicezinho, né? Junto com a esposa, ela gosta. Ela ama. Um vinho. Olha, não faz mal de jeito nenhum, pelo contrário, vai te fazer muito bem. Para a saúde, Vai. inclusive, Mas né? se eu experimentar e ficar fã de teu não tem suco de problema. uva, eu prefiro ainda Olha o que suco coisa de linda. uva, viu? Olha, mas eu vou te falar uma coisa. O suco de uva talvez seja menos aconselhável, É mesmo. porque ele tem mais açúcar. É, para E saúde, o nosso o vinho, açúcar né? hoje, o açúcar hoje é o Isso é vilão da verdade. nossa vida, É né? verdade. É verdade. O conselho meu é vinho mesmo. Tá bom. De preferência, o muralha. Eu queria. O vinho ele escolhe, porque o vinho, todo mundo fala, o vinho é bom. O vinho é para cada um. O vinho é para o seu paladar, não é para o meu. Então eu posso continuar bebendo meu vinho suave, que não tem problema. Aí você tá tomando açúcar, né? Olha isso. Tomando Não sei. açúcar. Ué, isso é agora que eu falo. Tem que ter o seco A mesmo. gente tem que tomar aquilo que agrada o nosso paladar e que possa proporcionar alguma possibilidade de ajudar o nosso De bem-estar, organismo. né? Ajudar o nosso organismo, de Nossa, favorecer o nós vamos nosso ter que aprender organismo. a tomar vinho, viu? Então, eu acho isso hoje eu não tenho. Eu aconselho e tento ensinar meus netos a tomar vinho. Aprender a tomar. Não pode ser aprender a beber, Não, não. pode Porque virar beber alcoólatra. aprender a tomar. Eu estou junto com eles, falo, ó, isso aqui é um vinho do nosso lá, que a gente fez isso e tal. Toma um gole. Eles tomam junto comigo. E não quero que eles se aprendam a beber, Beber mesmo, normal, não. né? Eu quero que eles degustem. Isso. E para nós velhos também é muito bom. bom, muito Isso é saudável, verdade. tá certo. Fazia pro coração, Nós né? ainda damos muita aula para muitos Ixi. jovens, sabe? Esse é o Isso primeiro aqui. conselho. Tá faltando o segundo ainda, Zé? Não, já deu os dois. Ah, já deu vinho? Já. O vinho é uma força É. que ele fala com toda a ênfase de quem conhece realmente, não apenas na medicina, mas também como um cidadão Produtor, né? que é produtor de uma excelente safra de É vinho. verdade. Agora, mas isso foi a primeira coisa, o conselho. Ah, Se é? fosse Eu tô a falando que é primeira a segunda. coisa. A segunda, A segunda também é pro Zé? nós temos até que escolher. Como? A segunda também é só para ele? Não, para todo mundo. Isso serve Ah, pra bom, todo porque o mundo, beber tá? vinho a gente já bebe. Não. Agora, é escolher o vinho que bebe também. Escolher, conhecer as uvas de que esses vinhos são elaborados. Porque um contém mais, outro contém menos.
as substâncias que realmente auxilia na nossa saúde, ajuda na nossa saúde, que são os chamados polifenóis, você já ouviu falar, o resveratrol, hoje é um assunto de todo dia, e outras substâncias também que ajudam muito, combate os radicais livres, Mas qual o caminho para descobrir qual que é o melhor? Não, aí é que eu vou chegar lá, Ah, tá? tá. Né? Então, recentemente, uma uva nova, essa é francesa mesmo, essa é francesa. Ela foi descoberta, cultivou pela primeira vez em 1961, um francês, Paulo, não sei do que lá. A uva Marcelin. Essa uva, porque ela foi criada lá na cidade de Marselha, na França. Então é Marcelin. É uma uva que é a mais rica em substâncias protetoras do nosso organismo. Marcelão. Marcelin. A gente achar um vinho desse da Marcelin para estar tomando, a gente está beneficiando muito o nosso organismo. E, para completar, a gente já tem ela lá, já vai produzir a primeira safra Olha esse que ano. Olha que legal. maravilha. E eu quero elaborar um vinho dela. Uma das minhas pretensões que restam ainda, Se Deus quiser. é elaborar um vinho e fazer um trabalho de médico de saúde sobre uva e saúde, vinho e saúde. Eu quero aproveitar e apresentar um vinho dessa uva, mostrando que aquele Os benefícios, né? seria o vinho ideal para nós estar consumindo todo dia. Que espetáculo. Se Deus quiser, vai E dar. olha, gente, nós estamos lamentavelmente, porque se eu for pegar do princípio da vida dessa criatura, vocês iam ficar embevecidos. Mas nós Desde tivemos a uma aula, sua né, Zé? infância até a tua juventude, depois passando inclusive para a entrada política, já foi prefeito de Paraúna, para depois, então, exercendo a medicina, ter os devidos conhecimentos, ter, inclusive, feito, e vocês ouviram essa história, apenas e tão somente deste sonho transformado em realidade do vinhedo, que é a paixão maior também hoje do Dr. Sebastião Ferro. Isso não tem preço. E é por isso que a gente se sente gratificado mesmo. Mas tem uma coisa, vai voltar para contar o princípio dessa história todinha numa primeira oportunidade, não é isso? É claro. Porque a gente gente vai precisa esperar. Mas nós continuar. tivemos uma aula aqui, né? Exatamente por isso, De né? vídeo. Mas Temos uma que ter aula outra. que ainda não foi Tem completada. o segundo capítulo ainda. Tem. E é por isso que a gente fica muito gratificado por Só tê-la gratidão. aqui no Expocast, que essas duas guerreiras elaboraram com tanta propriedade. Os nossos agradecimentos sinceros pela sua participação e mostrando, inclusive, o caminho do sucesso que deve ser seguido por todo aquele que um dia sonha em ser alguma coisa, construir alguma coisa. E nós agradecemos pelo legado que o senhor está deixando, né? Que o senhor está estudando tanto, já estudou há tantos anos. E na sua fala a gente percebe o quanto o senhor estuda para fazer bons vinhos, para pegar melhor uva, para... Eu nem sei falar as palavras corretas, né? Apesar de ter tido uma aula com o senhor, mas é um orgulho ver o senhor falar com tanto amor desse filho que é só seu, que você cultivou, que fez. Esse é mais um parto que o senhor está fazendo. Tem um privilégio, né, Rose, de tê-lo na nossa feira, É muito bom, expondo muito esses obrigada. belos produtos. E realmente gratidão. Então, o senhor está. O Mas senhor a é um sua- exemplo mesmo para todos nós. Mas a sua história é uma história de exemplo, como o Zé mesmo disse aí. Não, E olha que é o que você falou, eu 90 tenho muita anos. vontade de vocês, porque eu acho que isso é obrigação da vida, né? Eu acho que todas as pessoas, todo ser humano teria obrigação de tentar fazer aquilo que é melhor que pode, né? Isso seria obrigação de todos nós, né? Verdade. Eu tenho uma coisa que eu acho interessante. Ah, fulano, que
pessoa boa, é tão honesto, não sei, é É tão... obrigação. Ué, Essa é a obrigação. É a obrigação de obrigação. todos nós. De todo mundo. Isso não... Eu acho, então, Honestidade e humildade não passam em tentar lugar ser nenhum. gente é obrigação de todos É nós, de verdade, todo é ser verdade. humano, né? De querer. Então, gente, eu fico muito agradecido, Muito obrigada. muito orgulhoso de estar aqui com vocês, que pessoas do naipe de vocês, não é todo dia que a gente encontra para estar conversando. Não. A Muito gente que o obrigado, diga, né? A gente fica muito agradecido e de ter a oportunidade de estar expressando aquilo que a gente pensa, que a gente faz e que a gente deseja para todos aqueles que realmente gostam da vida e que cada um prolongue o que pode, né? Faça tudo para prolongar essa passagem. pela No Terra. próximo capítulo, só vai ensinar para nós como que a gente consegue andar 15 quilômetros. Não, eu não consigo nem 200 metros. É, eu tirei o chapéu. Mas é por isso que eu me permito agora, nessa ExpoCast, poder dizer o velho chavão do nosso programa Almoçando com os Amigos e também pelos bares da vida. Se o doutor Sebastião Ferro falou, a água parou e E nós nós assinamos embaixo. embaixo.